noite a todos. Sejam paz. Estamos em imensa luz nos todos, através dos de luz, para que tenhamos mais um momento que a estudando dia de setembro de 2021, só todos aqui estão em outras pessoas, estudos, mas segue aqui ao vivo, mas receber, acompanham, então aí muito área Instagram vindo, uma alegria, Facebook, Oliveira, oi, grande, bem, afimei, a noite, com ruído, que é o vendo esse o mundo está perdido. Tirar só um minuto. Tá do mesmo jeito. Com ruído. Para um pouquinho dos... Assim tá melhor? Melhorou assim, pessoal? Então tá bom. Não adianta ficar tentando usar o fone não. Esse fone tá me dando muita dor de cabeça. É que o fone, pessoal, às vezes eu uso porque ele dá uma segurada no som aí tem animais aqui em casa, tem cachorro, né? Então dá uma segurada, mas vamos fazer assim mesmo, né? Então, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Ana Silvia Ribeiro também aqui no Instagram, a Jô também, muito boa noite. Aldete Oliveira, a Loiva Carnop, a Lourdes, Jussara Cabreira, Celinha Lombardo, Michele Medeiros, Neuza Marquisola, a Lélia Assi, muito bem-vindos, muito boa noite. A Simone Camargo, Maria Helena Butião, Ana Lúcia Olive Matos, a amiga Thaís Cunha, bem-vinda. André Tarifa, querido amigo, palestrante. Larissa Mello, Marilena Liporini. Deixa os doguinhos participarem, está dizendo o André, né? Se eu deixar, não vai ter estudo aqui não, viu, André? Eles estão meio presos, mas mesmo assim é difícil. Saulo Pita também, né? Jefferson Dias, que legal. Pessoal, na semana passada nós estudamos sobre a infância, né? E Anderson Tavares aqui também, Antônio Sérgio Beleze, muito legal, pessoal, muito bem-vindos, viu? A Celinha dizendo, né? Deixa os filhos rebeldes, né, Celinha?
São só 5, pessoal. Imagina, 5 cachorrinhos fazendo barulho aqui. É duro, hein? A Marlene Pisoni, bem-vinda, Marlene. Muito boa noite, viu? Então, a semana passada, nós estudamos sobre a infância, né? E hoje nós vamos estudar simpatia e antipatia terrenas. Isso faz parte ainda da segunda parte do livro, né? Retorno do Espírito à Vida Corporal, é o título do capítulo 7, melhor, né? Capítulo 7, segunda parte do livro. Mas nós ficamos com 2 questões ainda pendentes da semana passada sobre a infância, que nós vamos começar por elas, tá? Então veremos essas 2 questões da infância e depois já entraremos nesse tópico novo aqui da simpatia e antipatia terrenas, tá bom? A Rosane Lira, muito bem-vinda. A Zilma Siqueira, que bom, fico feliz com a presença de vocês, viu? Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos hoje iniciando pela questão 384, tá bom? Se alguém estiver aí acompanhando com o livro, peço sempre que me ajudem com comentários, que vocês puderem complementar, ou se tiver alguma dúvida também, né, queiram colocar aí, vamos interagindo, tá bom? Na questão 384, Kardec pergunta por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? E os espíritos superiores respondem: para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que necessite. Não é evidente que, se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Que bela resposta que eles nos dão, né? Boa noite, Divina. Bem-vinda, viu? Então, vejam, né, amigos, que pergunta inteligente de Kardec, né? Olha com cada detalhe que ele se preocupava, até com o choro da criança, para tentar entender o porquê disso, né? E os Espíritos estão deixando claro aqui que é algo providencial o choro da criança, porque esse choro chama a atenção, né, dos pais, daqueles que estão responsáveis pelos cuidados que são devidos à criança, né? Porque pensem bem, caso a criança não chorasse, né, apenas manifestasse, se mostrasse tranquila, né, calma, sem nenhum choro, muito provavelmente haveria um certo descuido por parte daqueles que estão responsáveis desses cuidados, né? Poderia sim haver um descuido aí com relação à alimentação, com relação à higiene, né? com os cuidados em gerais. Então a gente percebe aqui, mais uma vez, né, a sabedoria divina. A gente percebe a sabedoria divina nas pequenas coisas, né? Como que tudo é muito bem pensado. Como que Deus criou tudo muito perfeito. Cada coisa tem a sua utilidade, a sua necessidade. A hora que a gente olha, por exemplo, para o reino animal, percebendo os instintos, como acontecem de maneira perfeita, né? Fazendo com que cada espécie tenha a sua forma de defesa, de alimentação, de sobrevivência. Muito, muito belo tudo isso, né? Então aqui também percebemos essa questão do choro aí, muito interessante, né? A Lia Souza aqui também, muito boa noite. A Cleusa Bueno, muito bem-vindas, viu? Então, pessoal, vamos mais uma questão só para fechar o tópico da infância, tá bom? Para entrarmos no outro aí. Na questão 385 é a seguinte: que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Boa noite, Daniela Pimenta, bem-vinda, muita paz também. Então vejam que pergunta interessante essa, né? Que realmente a gente percebe isso.
E eles respondem: é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. A Carla Olsen também, muito bem-vinda, Carla, amiga lá do Rio Grande do Sul também. Tive o prazer de participar de uma live lá na Centro Espírita Farol de Luz, muito bem-vinda, viu? Então, pessoal, essa resposta aqui é apenas o início da resposta, né? Nós vamos comentar primeiro essa frase para depois analisarmos o restante da resposta. Então, vamos ficar primeiro com essa questão aqui. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Então, vejam que Allan Kardec está chamando a atenção para esse período aí da adolescência, né? Entre a adolescência e fase adulta, quando o espírito está ali deixando a adolescência para entrar na fase adulta, e ele está perguntando essa mudança de caráter que se percebe, né? A gente percebe isso. Muitas pessoas comentam, né? Como que pode mudar tanto? De repente parece que é outra pessoa, né? O que aconteceu? Por que essa mudança? Tem muitas perguntas nesse sentido. Então aí é muito interessante que é uma transição, né, entre a adolescência e fase adulta. E a resposta é muito importante, né, porque eles dizem assim: o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Vejam bem que interessante. Termina aquele período do repouso. Vocês se lembram que nós estudamos a semana passada que o espírito na infância ele está naquela fase que eles chamam de repouso. O espírito não está ativo, né? Ele não está agindo, vamos dizer, ele não está tomando decisões, ele não está no domínio das suas faculdades. Ele está ali como que aguardando o desenvolvimento dos órgãos. Então, por isso que na infância, como nós já estudamos, né? É o período propício para receber educação. Ele está ali apenas recebendo as impressões daqueles que estão ali cuidando dele, ele está recebendo as orientações, mas ele não faz julgamento, ele não analisa se está certo ou errado, porque ele está ali num período de repouso, ele não está senhor de si, né? Ele não está no controle das suas faculdades. Agora, quando chega nesse período da adolescência para a fase adulta, eles dizem aqui que o espírito retoma a natureza que lhe é própria, ou seja, terminou o período do repouso. Aquele momento da adolescência para a fase adulta, ele vai se mostrar qual ele é. Vai vir toda aquela personalidade de vidas passadas, né? Tudo aquilo que ele já conquistou de passado, e aí ele se mostra. Se ele tem muitas imperfeições, como que é a sua natureza mais dócil ou mais rebelde, né? Se ele tem pontos de vista diferentes daquele que a família estava ali tentando passar para ele. Então ele busca, né, como se abrisse comportas lá do mundo espiritual para retomar a personalidade dele das vivências passadas, né? Então ele mostra seu real pensamento, as escolhas que ele tem. Mas aí, pessoal, acontece uma coisa interessante. A Rô Marcondes também, muito bem-vinda, boa noite, Rô. Legal. Aqui acontece algo interessante, né? Porque na hora que o espírito se mostra nessa fase da adolescência e fase adulta, ele vai haver aí uma mescla de tudo que ele recebeu, né, na educação, vai somar com a personalidade que ele traz, né, da sua real condição, da sua real natureza. Então aqui nesse momento, é importante esse momento da vida do encarnado. Ele vai assimilar o que ele recebeu dos pais, dos educadores, e vai somar com aquilo que ele traz do passado. Então o que pode acontecer? Pode melhorar o caráter dessa pessoa, né? Desse espírito que está ali reencarnado. Porque se ela recebeu boas orientações, né?
boa educação, valores morais importantes, aquele momento acontece essa união do que ele é com o que ele recebeu. E pode-se ali gerar uma condição melhor para esse espírito. Aí está a importância da educação. Vejam como que nós, né, se estivermos no papel de pais, educadores, como que essa tarefa é importante. Nesse momento a gente pode perceber, ou às vezes nem percebemos, mas o espírito depois, ao voltar ao mundo espiritual, vai ver que ele progrediu, porque ele recebeu bons valores e ele pode tomar a partir dali, né, condutas um pouco melhor, pontos de vista diferentes, adquirir hábitos melhores. Então ali pode haver algo bastante importante dali para frente, né, na vida desse espírito. Ixi, a Divina está dizendo que está com barulho aqui, acho que é o meu circulador de ar, que está um calor aqui. Está muito alto o barulho, gente? Senão eu vou lá e desligo também. A Virgínia aqui também, a Juraci, Shirley Santana, muito bem-vindas, viu? E a Celinha colocando aqui, né? Essa decisão é escolha exclusiva do espírito, né? Porque o espírito, quando está nessa fase, né, de adolescência para a fase adulta, ele vai então, né, a partir dali fazer as suas escolhas, né? Mas se eu estou entendendo a pergunta da Celinha, ele vai incorporar o patrimônio de aprendizado, de educação que ele recebeu, mas a partir dali as escolhas são dele. Eu não estou entendendo bem, Celinha, no sentido, essa decisão especificamente, se está se referindo a alguma coisa específica aqui, que pode ser que eu não compreendi bem. Ô Divina, está muito alto o barulho aí do circulador de ar. Deixa eu desligar então. Espera aí, pessoal. Só um minutinho, pessoal. Eu vou desligar aqui para não atrapalhar muito, tá? Só um segundo. Creio que melhorou, né? Fica só um pouquinho mais quente, mas dá para levar. É que eu estou num cômodo aqui que ele é pequeno, acaba ficando um pouco quente. Tá, Celinha colocando aqui, né? Entre repouso e vida desperta, ele decide qual seguir, né? Então, porque enquanto, né, Celinha, depende nessa fase, se ele já está nessa fase que ele retoma a personalidade dele, Celinha, eu entendo que ele já fez uma nova ideia dos seus pontos de vista, ele já reformulou alguns conceitos, né? Então, eu creio, Celinha, nós estamos trocando ideia aqui, mas eu entendo que ele, a partir desse momento, ele já pode adquirir alguns valores diferentes na sua vida, né? Ele pode fazer escolhas melhores. Então eu imagino que é uma coisa só, entre repouso e vigília, né? Ali desperto, imagino que ele já faz uma escolha baseado, ele já modifica alguns conceitos, né? E dali para frente ele já vai decidindo de uma forma um pouco melhor se a educação surtiu bons efeitos ali, né? A Fernanda Volu também, muito boa noite, dizendo aqui de Cantagalo, Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Fernanda. O calor dá para aguentar, viu, Marilena? Tudo tranquilo. Então, pessoal, continuando só essa resposta, que ela é um pouco longa, né? Se vocês estiverem aí com o livro, no complemento da resposta, os espíritos vão falar bastante sobre a infância. Eu vou pegar apenas alguns detalhes aqui para a gente não ficar muito tempo nela, que eles começam dizendo que da inocência da criança na infância, né?
Eles dizem assim: nós não sabemos o que eles são nem o que foram. Veja que interessante, né? Não sabemos, porque você olha para a criança, vê aquele ser frágil, ingênuo, você não imagina que espírito que está reencarnado ali, né? Naquele corpinho tão frágil, né? Você não sabe a posição espiritual dele hoje, você não sabe o que ele foi no passado, o que já viveu nas suas vivências passadas, você não consegue ter ideia, né? Olhando para aquela criancinha. E eles dizem aqui: contudo, há algo nelas que faz com que tenhamos grande afeição. Vejam a sabedoria divina, né? Porque ali numa criancinha pode estar reencarnado um espírito que nós já tenhamos tido desavenças no passado, um inimigo do passado, pode acontecer, né? E a gente olha para aquela criancinha e nós temos um amor, uma afeição, porque aquela aparência, né, de inocência, de fragilidade, isso é providencial, é divino isso, né, para que a gente consiga ter esse bom sentimento para com a criança. Inclusive eles chamam a atenção aqui, né, do amor de mãe, que é uma das maiores expressões do amor, né, na Terra. A Juliana Maria Braz aqui também, bem-vinda. Que bom, Juliana, mesmo chegando um pouquinho depois, é muito bom, muito bem-vinda, viu? Então, a providência divina que eles chamam a atenção, né? Imagina se nós soubéssemos quem é o espírito que está ali habitando aquele corpo daquela criança. Poderíamos ter problemas para um relacionamento melhor, né? Para uma convivência. Imagina se pudéssemos ver naquela criança um espírito, né, que tivemos graves problemas de passado. Seria muito difícil. Então aí a gente vai percebendo, né, como Deus faz tudo perfeito, né? E a brandura da criança, né, a brandura da infância, faz com que aquele espírito seja acessível aos conselhos que os pais e educadores transmitem, né? Porque a criança está numa fase que ela tem uma brandura, né? Uma tranquilidade, ela aceita tudo que está sendo passado ali de uma forma mais tranquila, né? Ela não está fazendo julgamentos, não está dizendo aceito, não aceito, ela acaba, né, recebendo tudo aquilo que é passado. E faz que também nós não sejamos tão severos com a criança devido à sua fragilidade, né, a sua carência ali de certa forma, né, da sua ingenuidade. Então, essa inocência, tudo isso contribui tanto para a criança como para nós, né, que educamos, os pais ou educadores, né? A Rô Marcondes dizendo aqui, né? Então tem mensagem de Jesus que fala: deixe vir a mim as criancinhas. Muito bem lembrado, Rô. A imagem da criança realmente mostra uma inocência, um ser puro. Muito bom, viu, Rô? Muito bem lembrado, né? Jesus sempre fez referência às crianças, né? Ele comparava: se você quer ser, né, o maior, se não se assemelhar a uma criança, não entrará no reino dos céus. Pureza das crianças, Daniela aqui colocando. É justamente nesse sentido, porque quando Jesus falava das crianças, é lógico, né, que ele sabia que ali estava um espírito que muito provavelmente tinha muitas imperfeições. Mas o que Jesus dizia era a fase infantil. Ele dizia que nós deveríamos ser como aquela fase infantil, como aquele espírito está vivendo naquele momento. Porque a criança tem a simplicidade, a pureza, né? Essa inocência. Então nós precisamos conquistarmos uma condição evolutiva de assemelharmos as crianças, né? Buscarmos essa simplicidade, essa humildade, essa pureza. Por isso que uma das bem-aventuranças, né? Jesus diz que os puros de coração verão a Deus. Vejam a importância da pureza, né? Quando nós vamos ver Deus? Quando formos puros de coração, né? Vai demorar um bocadinho, mas vamos ver um dia, né? Isso é que é bom, saber que temos um futuro ainda maravilhoso pela frente. Bom, agora nós vamos para o outro tópico, né, que é o desta semana: simpatia e antipatia terrenas.
Nós já estudamos simpatia e antipatia na questão espiritual, né? E agora vamos ver simpatia e antipatia aqui, encarnados, como acontece isso, né? Então é a questão 386, tá? Que Allan Kardec pergunta assim: podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Vejam que pergunta interessante. Vamos imaginar. Duas pessoas viveram numa existência passada juntas, né? Se estimaram, veja bem, viveram bem, né? Foram duas pessoas que nutriram afeição uma pela outra. Então eles reencarnam, se encontram novamente na nova existência. Aí a pergunta de Kardec: eles podem se reconhecer, né? E a resposta que os espíritos dão: reconhecer-se, não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. E frequentemente diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, dois seres se aproximam, devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração de dois espíritos, que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Maraísa Bugarelli também, boa noite. Marcos Noronha, muito bem-vindos. Então aqui eles começam respondendo, né, meus amigos, pelo ponto principal, que eles não vão se reconhecer. É lógico, para a gente pensar assim. Pensem bem, se nós temos o esquecimento do passado, nós não iríamos reconhecer alguém com quem nós convivemos lá no passado, mesmo que foi alguém muito querido, né? Alguém que nós tivemos um ótimo relacionamento, podemos ter vivido várias vezes até juntos, com bons relacionamentos, mas nós não vamos nos lembrar de quem fomos no passado. O grau de parentesco que tivemos, qual o tipo de relacionamento que tivemos, quem fomos, não vamos nos lembrar disso. Porque o esquecimento do passado nós já entendemos que é providencial, vamos falar ainda mais à frente um pouquinho, que Deus criou dessa forma para o nosso bem, para não atrapalhar a nova existência que aqui estamos, né? Só que eles dizem assim: podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. Aqui, pessoal, eu creio que não é uma atração puramente física, não é uma atração física, aquela atração assim de beleza, né, de sensualidade, não é isso. Aqui eles estão dizendo uma sincera afeição, né? É uma atração mais pura de um amor verdadeiro. Então, duas pessoas que sentem uma atração verdadeira de afeição, que não precisa ser um casal, pode ser dois irmãos, dois amigos, pai e filho. Então, assim, qualquer relação que tenhamos, mas a gente pode sentir aquela atração pura, verdadeira, de amor, né? Que eles colocam aqui, sincera afeição. Então, existe essa atração, pode ser até desconhecidos, que se encontram e sentem essa afeição pura, né? E aí eles dizem aqui: se buscam reciprocamente por entre a multidão. Veja que interessante, não é aquele caso também de você pensar assim: ah, deixa eu procurar aqui, eu estou procurando a minha metade lá do passado. Não, ninguém está procurando ninguém, né? Esse se buscam que eles dizem aqui é inconsciente, ninguém está pensando em buscar o outro, né? Encontrar a outra pessoa. Mas inconscientemente nós estamos nos atraindo um para o outro, entenderam? A gente vai se atraindo, imagina como se a gente fosse dois ímãs, né? Um exemplo bem grosseiro, como se a gente cada um tivesse um ímã que vai, né, se atraindo um para o outro. A Elaine Munhoz está colocando aqui, né? Seria as almas gêmeas? Então, essa é bem colocado aí pela Elaine Munhoz, né? Que a questão das almas gêmeas nós estudamos um pouco atrás, né? Já faz algum tempo. Mas é bom a gente recordar porque tem muito a ver com isso aqui.
Só deixando claro, né, pessoal, para quem não participou lá do estudo antigo, que falamos de almas gêmeas, a doutrina espírita coloca que não existem dois espíritos que foram criados um para o outro, né? Quando Deus criou o espírito, não estamos falando em corpos, tá? Não estamos falando do nascimento aqui na Terra. Estamos falando de criar um espírito. Quando Deus cria um espírito, tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos que diz se Deus teria criado um para se unir ao outro fatalmente, né, no futuro, que seriam duas metades, né? Como existe até músicas bastante poéticas aí que falam das almas gêmeas, das duas metades, né? Mas não existe essa questão de um ser criado para o outro. O que existe são seres, espíritos, que convivem tantas vezes juntos, né? Desenvolvendo um amor mais puro e uma afinidade, um entrosamento, uma afeição sincera, como eles dizem aqui, né? E aí o que acontece? Existe uma combinação tão perfeita entre esses dois, né? Que não necessariamente como casal, mas que faz com que eles pareçam almas gêmeas, né? Pareçam. Não que seriam no sentido de um criado para o outro, mas são sim, simbolicamente, as almas gêmeas. São tão parecidos, tão afins, tão, né, ligados por esses elos de amor mais puro, que se assemelham a almas gêmeas, né? Valeu, Elaine, bem lembrado aí, viu? Obrigado. Mas então fica claro que esse que eles colocam, se buscam pela multidão, é algo inconsciente. A gente vai sendo, né, atraído um para o outro, até quando a gente encontra aquela pessoa e sente aquele prazer, aquela alegria inexplicável, né? Porque às vezes nem se conhecia, mas sente uma pureza, né? Uma ligação forte, né? Que é uma afeição sincera de relacionamentos passados, né? E aqui, pessoal, a gente vai percebendo uma questão que nós vamos falar mais ainda à frente, sobre a questão do magnetismo, né? Existe um certo magnetismo, então, entre nós. Essa atração que nós temos pelo outro, né? Não, voltando a falar, não necessariamente atração física, mas atração de almas, né? Atração de afeição pura. É um certo magnetismo que a gente tem, que tem semelhança, né, entre dois que conviveram muito e que se gostam verdadeiramente, né? E esses encontros, então, que eles dizem aqui, circunstâncias aparentemente fortuitas, ou seja, pode parecer assim, nossa, por acaso encontrei aquela pessoa, mas não é acaso, né? Nunca existe acaso, tem aí uma explicação de passado, né? Tem uma colocação aqui, vamos ver, peraí. A Rô Marcondes dizendo aqui, né? Mas na hora de reencarnar, tipo mãe e filho, voltam novamente os dois no momento ou no planejamento que estão prontos para voltar à Terra, eles podem lembrar do passado, de suas dívidas. Vamos ver se ela complementa aqui. Lembram no plano espiritual e depois é esquecido? Então, pode sim, na hora de reencarnar, na hora de se preparar para a reencarnação, o que nós sabemos é que nós, no mundo espiritual, temos lembrança de algumas existências passadas, Rô. A gente não consegue se lembrar de muitas, né? Porque quanto mais a gente recua no passado remoto das reencarnações, mais problemas a gente vai encontrar. E às vezes nós, mesmo no mundo espiritual desencarnados, não temos às vezes condições de lidar com o nosso passado. Então a gente se lembra sim de 1, 2, 3 reencarnações passadas. Então pode acontecer o que você está falando. Uma mãe e um filho, por exemplo, se recordam dos erros que tiveram na existência passada, entendem que precisa voltar para corrigir, eles estão bem cientes disso, entendeu? E aí, depois da reencarnação, acontece o esquecimento do passado, e aí ficam só aquelas lembranças intuitivas, aquelas sensações, né? Mas tem antes de reencarnar, está muito claro para eles, tá?
A Thaís Cunha dizendo, né, nessa pandemia tive vários presentes em forma de amizade, a maioria online, por sinal, que parecem ser velhos conhecidos. Digo a mesma coisa, Thaís, muito verdadeiro, né? Muitos amigos aqui, mesmo presentes estudando, uma alegria ter conhecido você, dessas amigas, que a gente, foi uma das coisas gostosas dessa pandemia, né? Que a gente se voltou mais para a internet e muitos de nós fizemos amizades, né? Verdadeiras com pessoas que sentimos afinidades, né? Mesmas buscas, mesmos interesses. Então foi muito legal, bem colocado aí pela Thaís, né? Que a pandemia, a Lélia também colocando aqui, aconteceu com ela também. Eu creio que muitos de nós, né? Se soubemos aproveitar esses momentos de isolamento, creio que encontramos amizades verdadeiras, né? Porque, pessoal, nós temos várias almas afins espalhadas, né, por todo o planeta. Aqueles que vibram na mesma condição, né, que buscam os mesmos ideais, que têm pensamentos semelhantes, interesses semelhantes, nós sentimos afinidades, porque nós estamos vibrando naquele mesmo padrão, né? Então é muito bem colocado isso. O amigo Geraldo Magela, bem-vindo, Geraldo. Um abração, meu amigo. Então, pessoal, completando só essa resposta, na 386A, Allan Kardec pergunta assim, não lhe seria mais agradável reconhecerem-se, né? O Kardec realmente está certo, porque esses dois que se encontraram, sentem essa afinidade, não se recordam do que foram, né? Então ele quer saber, não era melhor se eles se reconhecessem, né? E os espíritos respondem, nem sempre a recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois de mortos, reconhecer-se-ão e saberão que tempo passaram juntos. Veja que interessante, né? Porque eles dizem que poderia ter inconvenientes maiores. Aqui nesse caso especificamente, a gente não precisa pensar que seria uma lembrança de que foram inimigos do passado. Não, porque diz aqui que eles tiveram afeições sinceras, né? Então, esses inconvenientes que eles dizem aqui, nós podemos entender assim, não seria melhor se lembrarem, porque eles reencarnam com um propósito de progresso, né? Pode ser que a lembrança do que viveram no passado atrapalharia as novas provas que eles estão submetidos. Se eles se lembrassem de tudo que viveram, das experiências que passaram, de onde eles fracassaram, mesmo que se gostem, né? Esses dois que nós estamos citando como exemplo, poderia atrapalhar os planos da nova reencarnação. Então, por isso que não é melhor se lembrarem. E eles aqui dizem, né, que quando desencarnarem vão se lembrar. Então, assim, não vai perder aquela amizade, aquele amor mais puro. Só está temporariamente, né, no esquecimento do passado. Que mais aqui poderíamos dizer? Justamente, né, para favorecer novos aprendizados, porque Deus sabe muito bem o que faz, né? Mas creio que nesse sentido aí deu para ficar claro isso, gente. Querem comentar alguma coisa? A Daniela dizendo aqui, prazeroso está sendo, né, Paulo? A aproximação se faz necessária, afinidade. É justamente isso aí que a nossa amiga Thaís comentou, né? Muito legal mesmo. A gente está tendo uma bênção aí da internet, né? De termos um contato, mesmo que, né, à distância, mas essa interação com pessoas que se gostam, que têm as mesmas afinidades, né? É muito bom, nos alimenta, né? Alimenta a alma, né? E a Rô Marcondes dizendo, então, porque tem pessoas que às vezes achamos que conhecemos há muito tempo, de algum lugar que não nos lembramos. É justamente isso aí, né? Aquela ideia assim, nossa, parece que já conheço essa pessoa, tem tanta ligação, né? Tanta afinidade. E pode ser sim, né? Que seja, não queremos dizer que sejam todas as vezes, mas pode ser sim que tenhamos vivido no passado juntos, né? E temos essa ligação forte, né?
Que isso, Geraldo? Desculpa nada, meu amigo. Qualquer hora aí é hora. Muito bom. A Rafaela Messias, muito boa noite, Rafaela. Muito bem-vinda, viu? Legal, pessoal. Vamos ver aqui então se dá para ir mais um pouquinho. Vamos aproveitar um tempinho aí, né? A Divina Arruda concordando aqui também, né, Divina? Na pergunta 387 é a seguinte: a simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? Veja que interessante, hein? Porque nós estamos falando aqui de espíritos que se reencontram depois de terem vivido existências juntos, né? Agora aqui ele quer saber se duas pessoas têm uma grande simpatia aqui hoje, encarnados, é sinal que já já viveram juntas no passado? Olha a resposta: não. Dois espíritos que se harmonizem atraem-se naturalmente um ao outro, sem que se tenham conhecido como homens. Então aqui já ficou claríssimo, né? Não necessariamente temos que ter vivido juntos para termos uma afinidade com alguém, uma simpatia verdadeira, né? Aquela ligação, aquela afinidade. Não necessariamente temos que ter vivido juntos no passado. Pode ser então, né? Como que a gente vai entender? Como isso que estão dizendo, afinidade de pensamentos, de sentimentos, objetivos de vida. Quer dizer, quando a gente está, como eu disse, vibrando numa faixa, num padrão vibratório, né? Quais são nossos interesses, quais são os sentimentos que a gente está nutrindo, né? Quais são os pensamentos que costumamos ter, o que nós estamos buscando na nossa vida. Então, quando a gente encontra alguém que está nessa mesma faixa nossa de elevação espiritual, de vibração, né? A gente vai sentir uma afinidade, né? Uma simpatia por essa pessoa. A gente vai gostar de conviver, de ficar próximo dessa pessoa, porque realmente a gente sente ali uma pessoa que está na mesma, como se fosse um igual a nós, né? Isso aí depende da condição evolutiva. Até a Regina Varalda, boa noite, Regina, colocando aqui também, ó. E o contrário, a mesma coisa, né? Sim, nós vamos ver isso também, da antipatia, né? Porque assim como a gente tem essa afinidade, né? A gente vai perceber numa questão seguinte aí, já só antecipando um pouco, né, Regina? Nós vamos perceber a antipatia também. A gente pode encontrar alguém que já tem aquele choque, né? A gente não consegue se aproximar com naturalidade, a gente sente ali uma barreira, né? Mas nós vamos falar com mais detalhe aí, Regina. Eu creio que algumas questões à frente aí nós já vamos falar da antipatia também, que é justamente nesse sentido mesmo, né? Então, quando a gente tem essa simpatia, é sinal de que estamos numa mesma condição evolutiva, né? Porque a gente tem que lembrar que aqui na Terra nós estamos convivendo com pessoas diferentes, né? Vejam bem, nós estamos no mesmo planeta, mas existem níveis muito diferentes de evolução entre nós. Podemos ter a certeza que tem aqueles que vão à nossa frente, mais evoluídos, assim como tem outros que vêm, né, na retaguarda, que estão menos evoluídos que nós. Sempre tem alguém que está à nossa frente e alguém que vem atrás. Quando a gente encontra aqueles que estão no mesmo nível, né, estão na mesma evolução, com os mesmos interesses, acontece essa simpatia. E não necessariamente vivemos juntos no passado, certo? Estamos tendo afinidade porque estamos vibrando na mesma condição. Aí eles dizem aqui, atraem-se naturalmente um ao outro, né? Existe uma perfeita combinação fluídica, né? E aqui, né, os semelhantes se atraem, né? Porque depende da situação, fala que os opostos se atraem, mas os semelhantes se atraem, né? Quando a gente encontra alguém muito parecido conosco, a gente sente
né, à vontade, sente gostoso de ficar, sente-se bem de estar ao lado dessa pessoa, né? Aquela sensação agradável mesmo. Tudo bem nessa questão aí também, pessoal? Alguma dúvida? Alguma coisa mais para reforçar? A Maraísa Bulgarelli dizendo almas afins, é justamente isso, né? Márcia Fialho, boa noite, Márcia. Amiga lá do Rafael Latorre, muito bem-vinda. Legal, pessoal. Então, vamos ver o horário, acho que dá para a gente fazer mais uma questão, tá bom? Vamos aproveitar até o último minutinho. A pergunta número 388 é a seguinte: os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Então aqui está mais ou menos no sentido que a gente vem falando, né? Então ele está querendo saber especificamente desses encontros que podem parecer acaso. Encontrou-se com alguém que você não conhecia, né? Despertou uma simpatia de cara ali, de início, logo de que conheceu a pessoa. Então ele está perguntando, né, se não é efeito também dessa relação de simpatia, né? O encontro, quer dizer, eles são simpáticos, então eles se encontram porque são simpáticos, né? E eles dizem assim: entre os seres pensantes há ligações que ainda não conheceis. O magnetismo, olha só, o magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Então, esses encontros, né, que acabam sendo importantes na nossa vida, uma pessoa que a gente nutre a partir dali uma amizade muito verdadeira, né, que pode ter parecido acaso, mas que na verdade foi o quê? Foi essa busca entre dois seres que se atraem pela sua condição de simpatia, né? E a hora que eles dizem aqui: há entre os seres ligações que ainda não conheceis, vejam que interessante, né? Quando a gente pensa que nós sabemos muito, tem muitas coisas para a gente ainda compreender que nós desconhecemos, né? O magnetismo é muito interessante, porque Allan Kardec estudava o magnetismo antes de se dedicar à doutrina espírita, né? Hippolyte Léon Denisard Rivaio, né, que é o Allan Kardec, antes de ser Allan Kardec, né, ele se dedicava, porque ele era um homem de ciência também, e ele estudava a ciência do magnetismo. E o magnetismo está presente na doutrina espírita, né, na questão fluídica, das atrações, e a gente vai percebendo aqui, pelo que eles dizem, que ainda vamos aprender muito mais, vamos descobrir muito mais sobre magnetismo no futuro, né? Porque aqui eles já dão uma ideia dessa questão do magnetismo, dessa atração de dois seres um pelo outro, como se fosse dois ímãs mesmo, vão sendo atraídos, né? Que é essa questão do magnetismo, que a gente não conhece mais a fundo, né? Que mais? E é interessante até essa questão do magnetismo, deixa eu ver aqui, a Jo colocando aqui também, e as antipatias entre pais e filhos. Então, Jo, nós vamos falar da antipatia logo mais. Eu creio que não vai dar para a gente estudar isso hoje. Vai ficar para o próximo estudo, né? Porque a antipatia, como a Regina Varal também já citou aí, vem na sequência, né? Mas acontece, né, Jo? Porque, só adiantando um pouquinho, né, para a gente não entrar ainda na questão que é da próxima semana, a gente percebe, né, muitos pais, né, com relação aos filhos, que não conseguem ter um bom relacionamento, tem uma barreira, né, tem uma dificuldade de entrosamento, não consegue se aproximar, não consegue manifestar carinho, né, tem tudo isso. Por que que é? Por causa do passado, com certeza, né? A maioria das vezes vai ser problemas que trazemos do passado. Não convivemos bem no passado e viemos justamente juntos para melhorarmos essa condição, né? Pode até ser da vida presente também, de um mau relacionamento, né, desde o início, mas é muito provável que seja, né, uma questão do passado. Mas a gente
vai falar mais detalhes sobre isso na próxima semana, tá bom, João? E aqui, só para fechar essa questão por hoje, né, falando do magnetismo, pessoal, é muito interessante essa questão. Não só no sentido das simpatias, dessa busca, né, que acontece entre dois seres que se gostam, mas vejam bem, nós quando reencarnamos, nós trazemos conosco essa questão do magnetismo próprio. Então a gente vai trazer, é difícil expressar, eu estou pensando uma coisa que eu vou ter dificuldade para colocar em palavras, né? Mas imagina que a gente traga conosco certas vibrações, se a gente pode dizer assim, de acordo com as nossas necessidades, com as nossas imperfeições. Vamos dizer que a gente fracassou em algum ponto no passado, a gente tem uma deficiência numa área comportamental, numa área da parte dos relacionamentos morais, e a gente traz essa deficiência que funciona como um magnetismo, uma atração para aquilo que nós temos a deficiência. Vamos dar um exemplo só para tentar ficar um pouco claro. Uma pessoa, de repente, numa vida passada, assassinou alguém. Vamos pegar um exemplo bem brusco assim para a gente tentar compreender. Uma pessoa numa existência passada assassinou um outro. Então ele reencarna com a possibilidade, veja bem, ninguém nasce para fazer o mal, nem para... Né, a ideia sempre é se melhorar. Mas essa pessoa que cometeu um crime tão grave assim, ele vai carregar com ele um magnetismo dessa pendência, dessa imperfeição que ele tem. Então o que acontece? Pode acontecer dessa pessoa ser também assassinada numa nova existência. Pode ser que não, pode ser que ele se dedique com amor, com caridade, trabalhe no bem e aquela expiação não venha a ocorrer na mesma proporção. Mas pode ser que essa pessoa venha sofrer uma morte violenta. Então vejam, quando alguém, pelo seu livre-arbítrio, quer cometer um assassinato nessa nova existência, e essa pessoa vai cometer, ele não nasceu para matar ninguém, mas se ele tem esse ímpeto, esse desvio moral de cometer um assassinato, ele pode ser que queira cometer assassinato, e quem vai ser atraído para aquele que quer matar é aquele que pode sofrer a morte violenta. Então ele é atraído para aquele que quer matar. Porque vejam, é aquela colocação de Jesus. No mundo, quando ele fala dos escândalos, né? No mundo vai haver escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo venha. É necessário que venham os escândalos. Por que Jesus diz isso? Porque num mundo de provas e expiações, quem comete o mal está sujeito a sofrer o mal. Então pode ser que alguém queira cometer um ato violento, né, tirar a vida do outro, e aquele que tem a dívida, né, um erro do passado, ele pode ser atraído magneticamente para aquele que quer cometer um assassinato. Então deve ter ficado meio confuso, mas para dar essa ideia de que a gente traz, né, para cada reencarnação, atrações para alguns campos onde a gente tem necessidade, ou onde a gente tem uma afeição maior para se ligar com as pessoas que amamos, mas também no lado das imperfeições. A gente acaba atraindo aquelas situações que nós temos necessidade de reparar, necessidade de melhorar aquela condição. Tá bom? É só para dar uma ideia dessa questão aí do magnetismo que a gente acaba carregando conosco, né? Pessoal, nós vamos ficar por aqui na pergunta número 389. Na próxima semana a gente conclui esse tópico, 389, 90 e 91. Ficaram 3 questões para encerrar na próxima. A Ana Lúcia dizendo que ficou claro. Tá bom, obrigado então. Eu sei que é um assunto meio complicado, né? A gente tenta, né? Eu penso aqui comigo uma coisa, mas nem sempre às vezes consigo
transmitir com as palavras, né? Mas se deu uma ideia, tá bom. Nós vamos ficar por aqui, vamos então preparar-nos para fazer a nossa oração final, né? Uma oração mais rápida, não vamos nos alongar muito. Se alguém quiser colocar uma água aí para fluidificar. Maraísa Bulgarelli também dizendo que está perfeito. Obrigado, Maraísa. Vocês que são muito generosos e gentis aí. Só um lembrete, pessoal, na próxima segunda e terça-feiras, né? Como o Centro Calvário aqui voltou às atividades presenciais, eu fui convidado para fazer a palestra da segunda e terça também. Vamos falar lá sobre imortalidade da alma, tá? Se alguém aqui de Bebedouro quiser, né, aproveitar a oportunidade para ir à Casa Espírita, também vamos ter essa oportunidade. Maria José, né, o Geraldo, dizendo sempre aqui da falange do Dr. Bezerra. A Juliana, eu que agradeço, Juliana, muito obrigado, viu? Sempre você muito gentil e bastante interessado, participando sempre, fico muito feliz. Pessoal, então, deixa eu ver se dá para pôr uma música aqui para dar uma... Luz e Bênção, Marlene Pisoni, legal, muito bom, Marlene. Maria Helena Butião. Pessoal, então vamos, né, fazer a nossa oração de agradecimento ao Pai, a Jesus, o nosso Mestre, por mais esta oportunidade que nos concederam de estudarmos um pouquinho mais sobre essa doutrina. E vamos juntos, né, rogarmos a Deus, porque todos nós carregamos dificuldades, problemas, aflições. Cada um de nós tem a sua cruz para carregar, né? Mas graças a Deus, né, estamos já despertando para essa realidade de que Deus não coloca fardos pesados além daqueles que podemos carregar. Então que a gente possa manter-se sempre disposto a melhorar a nossa condição, né? E mantermos a resignação para aquelas situações onde não há uma aparente solução. Mas a oração é muito importante para a gente pedir a Deus forças, né? Vamos rogar a Deus que nos fortaleça para enfrentarmos as provas da vida, para que a gente não desanime diante dos problemas que surgem. Vamos pedir a Deus sabedoria para sabermos fazer boas escolhas, porque constantemente nós estamos decidindo, escolhendo a cada dia. Que a gente não venha fazer escolhas infelizes, que depois possamos nos arrepender. Vamos pedir a Deus também pela harmonia do nosso lar, para que a gente possa conviver em paz com os familiares, que são aqueles que temos as maiores necessidades, são aqueles que estão dentro do mesmo lar, que a gente consiga viver em paz, em harmonia, mesmo que tenhamos aqueles familiares mais difíceis, que são aqueles onde está a nossa maior necessidade. Que procuremos conviver com respeito, né? Tentando ao máximo respeitar e aprender a amar essas pessoas, desejando a elas o melhor. E se temos uma dificuldade maior, né, que não consigamos amar, que a gente possa primeiro orar por essas pessoas. Devagarzinho vamos orando, pedindo a Deus que vamos desejar do fundo de nosso coração que esses irmãos fiquem em paz, que eles sejam abençoados por Deus, mesmo que eles estejam agindo de forma que não aprovamos, muitas vezes até nos prejudicando, mas nós aprendemos até o amor aos inimigos, né, entre aspas, não vamos considerar como inimigos, mas vamos, né, como não temos uma afeição maior por eles,
vamos desejar o bem, vamos desejar que eles fiquem em paz, porque assim a gente dá os primeiros passos para aprendermos, né, num futuro a amar esses irmãos, porque a ideia é que venhamos a amar a todos. E a doutrina espírita, como a doutrina cristã, nos ensina, né, o amor ao semelhante, ao próximo, independente da forma como é, que a gente passe a enxergar em cada pessoa um irmão diante de Deus, né, o Criador. E agradecermos a Deus por cada dia de vida aqui na Terra, que é uma bênção, sempre nos reservando novos aprendizados, que a cada dia possamos despertar com um propósito de ficar bem, de aproveitar as oportunidades, de servir ao semelhante. Cada dia de nossa vida deveríamos ter esse propósito. 2 propósitos, eu creio. Cada dia procurar nos melhorarmos um pouquinho e sermos úteis ao semelhante. Se todos os dias da nossa vida despertarmos com esses propósitos, tenho certeza que avançaremos, né? Vamos conseguir uma condição melhor espiritual. Porque esse é o caminho, né? A nossa transformação moral e a caridade verdadeira de servir ao semelhante. E assim, agradecendo muito a Deus, a Jesus e aos bons espíritos amigos, vamos lembrando a bela oração de Jesus para encerrarmos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita, Senhor, a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, e que assim seja. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês e mais esta noite. Muito obrigado pelas participações aqui, pelas interações, pelo carinho, pelas mensagens fraternas. Muito bom, viu? Mais uma noite de estudo, mais uma vez que conseguimos avançar aqui no estudo do livro, né? Sempre vamos aprendendo um pouquinho mais juntos. E sempre uma grande alegria. Então, meu desejo, Geraldo, meu amigo. Então, meu desejo é que vocês fiquem em paz, que Deus abençoe seus lares, por toda parte, né? Que a gente possa manter sempre esse otimismo. Eu acho que é muito importante a gente manter o otimismo, né? Apesar de tantos problemas, né, que a gente vê constantemente, nós precisamos manter a fé em Deus, o otimismo de que vai melhorar, né? Evitemos esses programas, né, de noticiários dramáticos aí. A gente precisa também selecionar as coisas que nós buscamos na nossa vida, né? Então vamos buscar coisas que nos agregam valores, né, de alegria, de paz, de vivermos de uma forma cada vez melhor, para que a gente possa ser mais um, né, a contribuir para uma boa vibração do planeta. A psicosfera da Terra é constituída pela vibração de cada um de nós. Cada um que está vibrando amor, vibrando otimismo, vibrando paz, está contribuindo para um mundo melhor, né? Então, muito obrigado. Estou lendo aqui rapidamente todas as mensagens, que depois eu leio com calma. Minha gratidão por todo esse carinho de vocês, tá? Um abração, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima semana, tá? Até lá.